problema não é meu. Ou seja, mas... por outro lado, o mundo está regido pelo espírito marqueteiro, né? Sim. E ele assim se comporta sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Passando por cima da ordem discursiva, massacrando aquilo que um dia foi chamado de sujeito, e que, se já morto não está, pelo menos agoniza, né? E aí sobram estilhaços de ser em crise profunda porque perderam a ação ao reconhecerem que a ação é fruto de uma vontade sempre do outro. Perderam o discurso na medida em que se fazem apenas seres reprodutores de uma ordem discursiva que a mídia se encarrega de construir. E aí, como suportar o silêncio diante do reconhecimento de que os dois pilares de sustentação dessa existência foram tirados, a ação e o discurso? Como não cair na sedução da tagarelice? Isso em termos de massa, de comportamento dominante. Por um outro lado, eu acho que o próprio Magno já afirmou anteriormente que a teoria psicanalítica é uma teoria da comunicação, não, Magno? Sim, sim. Não é outra coisa. Eu trato a teoria psicanalítica como se ela fosse a teoria da comunicação, mas é uma comunicação um pouco difícil. Sim. Não porque teoricamente é difícil, difícil na prática, muito difícil de se exercer. Né? Eu não sei... Quer dizer, deixar aí, quase é um design, né? Quase um ser aí que seria a sua obra, vamos supor. Como alguém Não acho fora que hoje do não há muito para fazer. Poder chegar... Eu acho que não há muito para fazer, sobretudo em termos de Brasil. Você sabe que o Brasil é a pátria do assassinato cultural. Essa frase não é minha. Essa frase me foi dita numa conversa com Glauber, foi dita por ele. Eu tentava comentar o último trabalho dele naquela época, que era um livro chamado Riverão Sussuarana, que eu dizia a ele que era, a meu ver, cáustico o suficiente para dissolver alguns sintomas nacionais, e ele tentava comentar também, de volta, a minha atitude naquele momento, que era de tentar reimplantar um sistema de existência da psicanálise, mesmo tendo sido buscada a última lá fora, Revirão, que fosse... Né? Não, ainda era cedo, ainda não tinha pintado o Revirão. Eu estava tentando plantar uma situação que não fosse colonizada, né? E ele morreu de rir na minha cara e falou assim: você vai ser linchado, o Brasil é a pátria do assassinato cultural. Eu fiquei achando que ele estava exagerando, estava não. Hoje nós dois sabemos, ele e eu, que é verdade. Quer dizer, então não há como se salvar da colonização. Em termos de Brasil é muito difícil. Mas... não, você não encontra... Perdão, você ia falar um pouco. O que eu ia falar é o seguinte, que em termos de globalização, onde é que fica então a tal da colonização? Vamos pensar o Brasil e depois se... Eu critico a vontade de colonialismo no Brasil. Eu critico o Brasil, eu não critico os de fora, porque todo mundo se der chance quer ser dono de alguém. Natural, não é isso? Pois é, tudo globalizado. A questão que me parece acontecer aqui é que, em primeiro lugar, parece que não existe pessoal suficiente do ponto de vista de formação intelectual para ter condição de reconhecimento de algo que nasce aqui. Se você coloca uma coisa nova, o cara fica olhando e acha que no mínimo você é maluco, não é? Então vai-se lá fora perguntar, o cara é maluco ou não é? Isso é pensável? Se eles disserem aí você tem até um pouco de sobrevivência, né? E se você tiver muita sorte, alguém se encantar com você, geralmente com a sua pessoa mais do que com a sua obra, você consegue até fazer um trabalho muito legal. Mas de modo geral não é assim. De modo geral, você está mais ou menos proibido de pensar. Imagine. O cara que eu conheci ali na Estácio, imagina, ele está pensando, imagina. É tipo brasileiro isso, né? Se você tiver um colega e você tiver uma grande ideia, você fala, imagina, aquela moça que anda comigo.
É aquela regra do clube que me aceita não presta. Lembra do Groucho Marx? O Brasil é tipicamente isso. E tipicamente vive de assassinato cultural. Bom, o nosso programa chegou ao fim. Agradecemos imensamente a presença de Magno Machado Dias, aos nossos habituais participantes, a você pela sua audiência e aguardamos a todos para um próximo programa. Até lá.